acho que tá bom. Hello, pessoas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Meu nome é Carla e bem-vindos ao meu canal Tudo Junto Misturado! Gente, estou bem mais ausente agora no YouTube, não tô como antes, né? Eu estava vendo meus vídeos antigos e eu me maquiava, me arrumava, me dedicava mais aos vídeos, mas ultimamente não tô mais animada como antes para o YouTube, mas continuo amando estar aqui e, né, tô voltando aos poucos, postando alguns vídeos e dedicando também mais alguns vídeos cristãos, porque me tornei cristã, para a glória de Deus. E, né, antigamente pensava em fama, mais ou menos dinheiro, não tanto, mas, né, agora, né, eu prefiro focar em Deus, na palavra de Deus, glorificar o nome do Senhor. Mas sim, eu gosto de gravar vídeo, conversar sobre alguns assuntos, outros assuntos que eu gosto, como séries, filmes e tudo mais. E então eu tava vendo um vídeo de Stranger Things que eu gravei, gente. Eu não lembrava que eu falei da primeira, da segunda, da terceira e da quarta temporada, só um pouquinho sobre a quarta. E então eu falei, nossa, vou continuar falando todo esse seriado, né? Tá, ainda estamos esperando aí a quinta temporada e dizem que vai ser a última temporada. E foi um seriado incrível, eu amei toda a temporada. Tem algumas favoritas, tem meus personagens favoritos e tudo mais. Vão assistindo meus vídeos, vou deixar o link na descrição. Quando eu falei sobre esse seriado sem spoiler, e quando eu falava spoiler, eu avisava. Um dos vídeos eu falei até com manhinha, né? Recomendei pra ela assistir também. E então eu falei, é justo eu também continuar gravando, pelo menos até falar da quinta temporada. E aí, por isso que eu estou aqui. Vou falar um pouquinho sobre o que eu achei da quarta temporada, porque eu falei bem pouco, só gravei um vídeo rápido. Minha reação assistindo um trailer, um videozinho que a Netflix Brasil tinha postado. Então vou falar um pouquinho o que é que eu achei dessa quarta temporada sem spoiler, e quando for spoiler, caso eu faça spoiler, eu vou avisar pra vocês, ok? Continuem no vídeo. Se vocês assistiram a série, vamos conversar nos comentários. Se você nunca assistiu, recomendo que assistam meus vídeos. Quem sabe eu te convença a assistir esse seriado. E é isso, gente, tudo tem um fim, né? Eles estão pretendendo fazer a última temporada, e eu acho que sim, que às vezes é bom encerrar logo, sabe? Já tem 5 temporadas, poucos episódios, mas às vezes é bom encerrar logo, porque, sei lá, pode ficar cansativo, repetitivo, e senão a gente fica naquele vício e nunca acaba, sabe? Acho que tudo tem que ter um fim, por isso que ultimamente eu assisto mais filmes do que não tô mais viciada em seriado como antes. Tudo tem que ter limite, né? Tudo tem que ter tempo pra tudo. E aí, sabe? Então eu gostei que eles estão finalizando, sabe? Já toda hora um vilão na série, então talvez pode acabar sendo coisas muito repetitivas e, né, acaba estragando o que a série era, talvez, né? Mas acho que é bem difícil, eles arrasam em cada temporada. Mas, sabe? Então, sim, eu tô satisfeita com a série, quero que acabe mesmo. E comenta o que vocês acham. E, bom, eu não lembro qual foi a minha temporada favorita. Eu estou até vendo alguns vídeos para relembrar essa série. Talvez eu veja tudo de novo pra focar na quinta temporada, pra, né, saber, entrar de vez na quinta temporada, entender o que eu precisava entender, lembrar o que eu preciso lembrar. Mas eu não lembro no momento, então, qual é a minha temporada favorita, mas eu lembro qual é o meu vilão favorito, e é o da quarta temporada, minha gente. Eu amo muito o vilão da primeira temporada, achei bem criativo, e é um monstro e tudo mais, só que eu prefiro vilões mais realistas, né, que se parecem com a vida real. E esse da quarta temporada é um psicopata, ou uma psicopata, vamos deixar no ar. E então, sabe, eu achei muito mais realista, e ainda mais que essa quarta temporada não deixou claramente que está falando da depressão, dos problemas psicológicos, mas indiretamente, quase claramente, essa quarta temporada foca muito nisso, nos problemas psicológicos, que são reais, sabe, existem, é algo sério, e infelizmente tem gente que não entende, acha que é besteira, que é falta de Deus, que, sabe, mas não, problema psicológico é uma doença como a ansiedade, a bipolaridade, a depressão e muitos outros assuntos, precisa sim de tratamento psiquiatra, psicólogo, remédios, alguns precisam tomar, quem tem, né, caso mais grave. E eu mesma sou uma pessoa que tem uma ansiedade e bipolaridade, fui diagnosticada alguns anos atrás, tomo meu remédio, tenho minha fé em Deus. Então, sabe, Deus capacita os homens, então é importante sim, se você tiver problemas mentais, procure ajuda. E eu acho que todo mundo tem problema na vida, mesmo se não se trata de uma doença. As pessoas têm problema na vida, né? E às vezes fica na mente, pensamentos ruins, ansiosos, medos e muitas coisas. Então, todo mundo tem problema, então é importante sim, eu acho que todo mundo tem que ir ao psiquiatra ou ao psicólogo, conversar. Psiquiatra eu acho que se trata mais mesmo de remédios, essas coisas. Mas psicólogo eu acho que todo mundo tem que ir. E então, eu acho que foi exatamente essa temporada, eu já tinha sido diagnosticada, já tinha entendido que eu tenho essa doença, ansiedade e bipolaridade. Então fui numa fase assim que, uau, sabe, eu tô passando por isso, então eu vou entender ainda mais os personagens que passam por algum problema na mente, seja doença ou não. E, então, falou muito sobre isso, então pegou mais ainda em mim, sabe, acho que por isso que talvez seja a minha temporada favorita, porque mexeu muito comigo, falou muito
a realidade da vida, como os personagens ficam mal e como o vilão pode tentar se aproveitar da fraqueza dos personagens, tentar se aproveitar dos medos, dos traumas, de alguma coisa que tal personagem tenha, talvez não todos, mas acho que todos ali de Stranger Things, né, passam por algo ruim, sentem algo ruim, mas o importante é que prevalece o que sempre está desde a primeira temporada, que é o amor, a amizade, pensamentos positivos, pensamentos bons. Então eu amo isso em Stranger Things, que eles não ficam dando pano, passando pano pra vilão, passando pano pra personagens que escolhem fazer coisas ruins, se escolher fazer coisas ruins, consequências virão, sabe? Então, por isso que eu gosto dessa série, que a gente tem que sim lembrar que o bem sempre tem que vencer no final, né? Não é spoiler, né? Você pode pensar, então os personagens vão se dar bem no final. Eu não tô falando isso, mas deixa-se claro que o bem sempre é a melhor opção, sabe? Você escolher fazer o bem, você escolher fazer o certo e você escolher os heróis e não os vilões, digamos assim, né? Porque ninguém é totalmente herói e totalmente vilão. Porque, né, todo mundo, né, o ser humano tem seus erros e acertos. Mas, sabe, o seriado focou muito nisso e genial essa temporada, genial. E eu não sei porque eu não falei aqui com vocês sobre isso. Acho que é porque eu tava off no YouTube. Então, eu vou tentar lembrar algumas coisas que eu falei em alguns vídeos, sobre algumas opiniões que eu mudei, que eu pensamentos, talvez alguns personagens que eu não gostava, eu passei a gostar mais. Ou eu achei interessante, porque minha mãe, a gente sempre às vezes é assim, quando eu shippo um casal, ela escolhe o outro casal, quando se trata de triângulo amoroso. Eu shippo fulaninha com fulano, minha mãe com ciclano. Se você ver os vídeos antigos, você vai entender. E vou falar sobre isso também, mas sim, né, na parte do spoiler. Mas na parte do spoiler eu não vou falar focando sobre o vilão. Sabe, gente, o seriado tá cheio de reviravoltas, surpresas, então eu quero que vocês se surpreendam, assim como eu me surpreendi, então não vou focar muito em spoilers enormes, tá? E um dos vídeos que eu fiz também, eu tava tentando adivinhar o que iria acontecer na próxima temporada, em uma das temporadas que já passou, e legal que depois eu tava assistindo, eu falei, pô, acertei algumas coisas, errei algumas coisas, e gostei disso. Vou ter mostrado pra vocês se o que eu acertei ou o que não, talvez eu faça um vídeo sobre isso, talvez não, vamos ver. Mas interessante esse tipo de vídeo, vocês já tentaram fazer isso? Tentar ver um trailer do seriado e tentar adivinhar o que vai acontecer na temporada e aí descobrir se você acertou ou não. Teorias, né? Eu acho que é isso que fala. E é isso, o seriado sempre continua essa vibe de suspense, mistério, ficção científica, amizade, família, romances. E é legal, né? Continua nessa vibe, mas com cenas diferentes e tudo mais, novos personagens, antigos e tudo mais. E é isso, pessoas, eu recomendo que vocês assistam essa quarta temporada, toda a temporada se você nunca assistiu, poucos episódios, antigamente as séries eram bem mais, muitos episódios, muitas temporadas, mas é bom não ter tantos, acho que Stranger Things podia ter um pouquinho mais, são 8 eu acho, cada episódio, mas, enfim, é isso, se você gosta de spoiler, continue no vídeo, que eu vou comentar agora um pouquinho, e se você não gosta, beijo, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus. Bom, gente, vamos pra parte do spoiler, eu tava vendo um vídeo que eu falei que a Eleven, ou a 11 no Brasil, é a minha personagem favorita. E eu não lembrava disso. Hoje em dia eu tô muito em dúvida se ela é ou se é o Will, que é o meu personagem favorito. O Will é porque ele chegou primeiro na série, e aí eu acabei me apegando a ele desaparecido, a família sofrendo, então eu fiquei um apego com ele, mas ele não aparecia muito na primeira temporada, mas o foco da série era muito sobre ele, e também sobre a El. E a El por isso, porque ela apareceu, e era muito fofa, e tudo mais, tem poderes, também me apeguei a ela, então fiquei em dúvida dos dois, mas maravilhosos. E tenho medo de um dos dois morrer, né? Porque como é a última temporada, eles podem querer, sabe, não tô nem aí, porque vai acabar mesmo e pode tentar matar o personagem. Mas eu vi que eles não têm muita coragem disso, eles botam aquela coisa, mas eles nunca matam os principais. E às vezes é bom matar principais, já que é uma série que também tem um pouco de terror, né? Mas ao mesmo tempo é ruim, claro, pode prejudicar a série. Só que, sabe, às vezes eles colocam um personagem lá que começa a ser importante na série, mas não tanto como os outros personagens. Então a gente se apega ao personagem, mas mesmo assim é um personagem novo. Então acho que a gente sofreria mais se fosse algum outro personagem marcante já que morresse, né? Como eles fizeram na quarta temporada, surgiu um novo personagem. E morreu, ai, spoiler, mas enfim, eu gostei do personagem, mas se eu queria que ele durasse um pouco mais, pra me apegar ainda mais a ele, mas sim, eu me emocionei, foi uma cena incrível, uma das cenas mais incríveis dessa quarta temporada, quando ele tenta ajudar todo mundo lá e tudo mais, ai, não queria dar spoiler disso, ai, já foi, Eu, né, falava muito que eu shippava os casais e, gente, eles eram crianças quando eu tava shippando. Então, eu como cristã, agora eu entendo que criança... Na verdade, eu sempre entendi isso, mas, né, teve fase na minha vida que eu fiquei shippando a criança namorar e a gente sabe que criança é pra ser criança, brincar, estudar, não namorar, né? Então, hoje, agora eu tô, né, com a mente mais aberta, como nessa, talvez, quinta temporada e quarta, eu acho que ele já tava um adolescente, acho que uns 15 anos, eu acho que já é uma idade pra namorar, mas claro, sempre bom com Deus. E, sabe, mas a gente na frente brasileira era muito novinhos. Não focou tanto no romance, era mais Mike e Eleven, mas teve um beijinho. Então, não é criança pra ser criança. Então, nisso na série eu não concordo mais. Eu tinha dito que eu não gostei muito
né, da Max, a nova personagem que surgiu, mas essa última temporada, a quarta, focou muito nela, e eu comecei a me apegar mais ainda dela. Eu falei que já estava me apegando aos poucos. Ela e a Eleven também se tornaram grandes amigas, que a Eleven não tinha gostado dela, mas enfim, o povo, sabe, eu acho que ainda não é aquela, né, uma das minhas favoritas não, mas é uma personagem marcante, e foi importante muito ela nessa quarta temporada. E aconteceu coisa lá, que a gente tá muito ansioso pra saber qual o destino da Max. Como eu falei, tem um triângulo amoroso. Minha mãe está shippando, ou estava quando a gente assistia, a Nancy e o Jonathan. E eu estou shippando a Nancy e o Steve. E desde a primeira temporada eu shippava. Nunca achei o Steve tão aquele vilão, tão abusivo, tão escroto com a Nancy. E até eu pensava que ele era escroto com o Jonathan. Mas eu vi que só foi mais um momento ou dois assim que ele foi ignorante com o Jonathan. Em um dos momentos eu entendi o lado dele, sabe? Jonathan também errou ficar tirando foto da Nancy e do Steve e de todo mundo sem permissão. Então ficou algo bem estranho, parecendo que ele era um cara esquisito, um assediador, sabe? Então eu agora entendi o lado do Steve. Mas é claro que, né, Deus ensina que nem tudo se resolve na violência. Então o Steve quebrou a câmera do Jonathan, então não era necessário fazer isso. Depois ele tentou se vingar da Nancy também. Então eu não passo pano pra isso. Mas eu pensava que, tipo, ele quebrou a câmera do Jonathan porque, sabe, por perturbar. Mas não, gente. Ele ficou assustado, surpreso, com o Jonathan tirando a foto da Nancy e tudo mais, com raiva, entendeu? E como ele era um personagem assim, ainda rebelde, ainda estava mudando aos poucos, então é normal ele ter esse tipo de atitude, sabe? Não justifica, não é correto, mas é do personagem. Mas ele amadureceu muito, é um dos meus personagens favoritos e conquistou muitos fãs também. E aí ele nem estava junto à primeira temporada, a segunda temporada, se não me engano, já ficou nesse negócio de triângulo amoroso, ou ia acontecer o triângulo amoroso entre os três, e aí a Nancy acabou escolhendo o Jonathan, e então eu fiquei muito chateada, porque pra mim ela gostava mesmo de Steve, e Steve já tava mudando, então eu queria muito que ela acosturasse com o Steve. E aí na quarta temporada ficou parecendo que ela tá voltando a ter sentimentos pro Steve. Então pra mim ela sempre teve sentimento pro Steve, pra mim ela se apaixonou pelo Jonathan, se apegou a ele, se identificou que eles têm coisas em comuns, né, desaparecimentos, ele era do irmão, ela da melhor amiga, então, sabe, ela se apegou, mas não que ela ame o Jonathan, em minha opinião, sabe? Pra mim ela amava o Steve, mas o Steve também tinha, né, alguns comportamentos que não agradavam ela tava mudando pra ser uma pessoa pra agradar ele, mesmo que ele não exigisse muito isso dela, sabe? Então, isso meio que, né, pode ter confundido o coração dela, mas pra mim, ela sempre gostou do Steve, então eu achei normal ela voltar a ter sentimentos pro Steve quando eles voltaram a se aproximar. Muita gente tá achando que é forçado, que nada a ver, mas eu achei que faz sentido. Então a gente tá em dúvida se eles vão voltar na quinta temporada ou não. E o Jonathan acabou piorando um pouquinho do personagem, né? Algumas coisas fazendo assim, acho que ele usa drogas e tal, então ele caiu um pouco, sabe? Na verdade eu nunca fui tão assim com fã do Jonathan, né? Mas, sabe? Ele caiu um pouco e aí a Nancy pode querer voltar pro Steve, mas ela também às vezes quer que ela fique sozinha, porque ela acaba brincando com o sentimento dos caras também, né? Teve um personagem que pra mim ele sempre foi aquele personagem, o jeito dele e tudo mais, e aí nessa quarta temporada tentaram colocar como se ele tivesse sentimentos por outro personagem, sabe, homossexual, e eu não concordei, porque se tivesse mostrado bem do começo, a gente foi que são 4 temporadas, 3 temporadas, se tivesse mostrado, sabe, uns sinaizinhos, algumas coisas que a gente, né, começa a pensar, algumas coisas assim, faria sentido, mas não mostrou, e do nada pra mim só foi jogado assim, sabe, então pra mim foi bem forçado, eu não gostei disso, pra mim não é o personagem, eu não vou dizer quem é pra não dar spoiler demais, vocês vão assistindo, e eu respeito se vocês têm pensamento diferente, mas pra mim não é ele, o personagem, sabe, não é, ele não tem sentimento por aquele outro personagem, e também, né, fica uma coisa bem chata, porque ele é muito amigo desse personagem e da garota que namora com esse personagem, então fica uma coisa muito chata, tipo assim, ai, vai ficar com pena, ai, agora, ele vai ficar sofrendo, vendo os dois juntos, ai, agora, sabe, fica uma coisa muito chata, eles sempre foram muito amigos, e não tem por que rolar um triângulo amoroso, caso estejam pensando em fazer isso na quinta temporada, pelo amor de Deus. E sobre o vilão, gente, eu amo quando a história é bem... Gente, Stranger Things é muito bem feito. Quando eles colocam uma coisa, nada é por acaso, tirando essa última parte que eu falei desses sentimentos aí. Mas algumas coisas eu acho que sim, eles sempre, né, botam um jeito pra gente tentar descobrir, sabe, um suspeito assim, alguma coisa assim, uns sinais, aí pra depois quando vocês verem a reviravolta, falar, opa, fazia sentido, tava bem ali, a gente que não viu, ou a gente viu, sabe, é tudo muito bem feito, tudo muito bem escrito, em minha opinião. Então sobre o vilão não podia ser diferente, foi muito bem escrito, a gente entendeu toda a história no final do episódio dessa quarta temporada e, cara, sensacional, sensacional. E o que eu não consigo entender é sobre o laboratório, sobre a ficção científica, é bem difícil pra mim entender essa história, mas eu consigo entender a história dos personagens, consigo entender algumas histórias ali, mas sobre a ficção científica, sobre ainda talvez os poderes da Eleven, sobre ainda o tempo que a Eleven ficava lá naquele lugar, eu não consigo entender. Se vocês puderem me explicar tudo aqui de um jeito bem top pra eu conseguir entender, eu agradeço. Mas eu não, sabe, não fiquei muito me importando com isso, porque eu consegui entender muitas coisas também, e sei lá, gosto da série, mas claro, correto entender tudo, né?
E é isso, pessoas, eu falo demais, perdão. Ai, mas eu tô muito feliz por falar sobre esse seriado, eu sempre gostei. E é isso, depois então, quando tiver a quinta temporada, vamos ver aí se eu consigo falar o que eu tô achando com ou sem spoiler, vamos ver. E muito obrigada quem assistiu até aqui, perdão pelo vídeo longo, vamos conversar nos comentários. E que venha, né? Infelizmente, o ruim só é porque a série demora pra lançar, não sei nem quando vai lançar a próxima temporada, né? Mas é isso, muito obrigada, muito obrigada. Ah, e surgiu uma nova música que eu gostei também, gente, se não me engano, até passou na rádio, a mesma coisa como passou a outra música bem da primeira temporada, ou da segunda, passou também na rádio, tava toda animada com aquela música. E aí agora focou mais nessa outra música, na quarta temporada. E eu gostei que você fala muito assim, como a música pode nos ajudar também, né, a depender da música, da letra, como pode nos ajudar em alguma coisa. Então, legal. Qual será a música marcante da quinta temporada? Beijo de luz, fiquem com Deus e tchau!